Estamos de volta com a parte 2 do informativo 843 do STJ, e o primeiro julgado dessa segunda parte foi inserido no Código de Processo Penal e é mais uma tese repetitiva, é o tema 1303. Hoje só tem tema repetitivo, né? E essa tese é bem importante, viu? E ela é dividida em dois tópicos. Tópico 1, a confissão do investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do artigo 28A do CPP para o cabimento do acordo de não persecução penal, sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada na sua ausência. E 2. A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial após a ciência, a avaliação e a aceitação da proposta pelo beneficiário, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do Instituto. Então, gente, tratamos aqui de ANPP, não é? Acordo de Não Persecução Penal, uma das grandes novidades da Lei 13.964 de 2019, mal apelidada de pacote anticrime. Nós temos, gente, que o ANPP é um instituto despenalizador, assim como é, por exemplo, a suspensão condicional do processo, que está lá na Lei 9.099 de 95. E ela tem como requisitos a confissão formal e circunstancial, que o crime seja sem violência ou grave ameaça e que tenha a pena mínima inferior a 4 anos, e que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, o ponto principal aqui desse julgado é esse requisito da confissão formal e circunstancial, tá? Eu vou primeiro aprofundar aqui um pouquinho sobre a ANPP, depois a gente volta para isso, tá? Vamos aproveitar aqui para fazer uma pequena revisão, né? Qual é a natureza jurídica do ANPP? É um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado juntamente com o seu defensor. E aí, após cumpridas essas condições, a extinção da punibilidade. Lembrando, gente, que, além disso, não existe um direito subjetivo a realizar a ANPP ou a receber uma proposta de ANPP pelo Ministério Público. Até porque nós temos dois requisitos que são bem mais objetivos, né, que é a confissão formal e circunstancial e a questão de não ser um crime com violência ou grave ameaça e de, além disso, abstratamente ser prevista uma pena mínima inferior a 4 anos para esse crime, mas nós temos algo que é mais subjetivo, que é a medida ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí é aqui que entra a possibilidade de análise do membro do Ministério Público se de fato essa medida é suficiente e necessária para essa reprovação e prevenção do crime. Entendendo que não é, ele tem um dever de justificar, não é? Então não pode também simplesmente ficar calado. Ele tem que informar, deixa de apresentar a NPP por esses motivos. Beleza, né? Justificou que não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí, gente, nós temos agora o requisito da confissão formal e circunstancial, para entrar finalmente aqui no conteúdo da tese. E aí, nós temos que ter em mente o seguinte: a lei não fala o momento em que deve ocorrer essa confissão formal e circunstancial. Então, o Ministério Público não pode deixar de apresentar a proposta de ANPP em virtude da ausência de confissão do acusado. Mas como assim não é requisito? É. Mas o Ministério Público apresenta a proposta e aí, caso o acusado entenda que essa proposta é boa para ele, ele tem a opção de fazer a confissão formal e circunstancial, não é? E aí, nesse momento, ele faz essa confissão. Mas ele não precisa fazer de antemão. Não é necessário que essa confissão tenha ocorrido de forma extrajudicial, na delegacia, nada disso não. Até porque, o que eu quero que vocês tenham em mente? Coloque isso aí na cachola. Isso aqui é um instituto negocial. Então, quando você vai propor um acordo, negociar um acordo, né? Você não sai de cara entregando todas as cartas. Você faz o acordo, e aí, se o acordo for bom, aí você vai entregar aquilo que a outra parte quer. O acordo é bom. Não, então, se o acordo é bom, então vale a pena aqui
eu de fato confessar. Não é preciso confessar antes. Então, dessa forma, se fortalece o instituto como algo negocial, né? Como um instituto negocial. Porque primeiro o acusado vai saber o que ele vai ganhar, e depois dele saber o que ele vai ganhar nessa negociação, ele tem a opção de confessar ou não, né? Então, olha só, se cair assim na sua prova, o Ministério Público pode deixar de apresentar, olha só o verbo, é apresentar o acordo, a proposta de acordo de não persecução penal em virtude da ausência de confissão do acusado? Errado. Errado, não pode. Agora, ele pode não formalizar o acordo, né? Pode não finalmente chegar ali na conclusão desse acordo por ausência de confissão. Depois que propõe um acordo, se de fato o acusado aceitar, aí ele confessa. Então, como é que ficou a tese? E só um último detalhe, tá? No começo, muito se debatia, até hoje, né? Na verdade, a doutrina sempre vai debater sobre isso, claro, sobre uma inconstitucionalidade dessa exigência da confissão. Mas até então, o STF tem decisões no sentido de que é constitucional, tá? Então, a necessidade de confissão é constitucional. É só essa leitura que tem que ser feita dessa forma. A confissão pode ser feita em momento posterior à propositura da proposta de acordo de não persecução penal. Então, tema repetitivo 1303, 1. A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do artigo 28A do CPP para o cabimento de ANPP, sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência. 2. A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo perante o próprio órgão ministerial, após a ciência, a avaliação e a aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do Instituto. E agora, gente, finalizamos os temas repetitivos e nós vamos agora iniciar os julgados da Corte Especial do STJ. E o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Então, qual é a controvérsia aqui? Imagina que existe uma ação, nessa ação é do Joãozinho contra a empresa X, mas o Joãozinho dá início a um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para pedir que o sócio da empresa X responda também pela dívida. O sócio da empresa X aqui é o Enzo. E aí imagina que esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado improcedente. Então temos fim aqui a esse incidente processual e o Enzo não vai integrar a lide. O advogado do Enzo vai receber honorário de sucumbência, ou seja, o autor da ação vai ter que pagar honorário de sucumbência ao advogado do Enzo? Vai, tá? A resposta agora simples e clara, vai sim. Nós temos julgados do STJ sobre a impossibilidade de fixação de honorários em incidentes processuais, temos, mas há ressalvas de situações excepcionais. E uma delas é exatamente essa, não é? Da possibilidade de fixação, caso seja julgado improcedente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E qual é o fundamento? O fundamento é o de que no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o objetivo é formar um litisconsórcio, não é? Para que serve o incidente? É para você integrar o sócio da empresa no litisconsórcio passivo da ação. Então, o incidente ele pode ser lido dessa forma. Ó. Você pode pensar, olha, eu quero que o Enzo seja considerado responsável por uma dívida. E aí, a ação que julga improcedente diz assim, o Enzo não é responsável por essa dívida. Seria o mesmo que uma ação de improcedência parcial, né, em relação a um dos litisconsortes. Seria mais ou menos equivalente, né, isso. E aí, por conta disso, não é, se entende por essa possibilidade de fixação de honorários de sucumbência
aqui na improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, eu até trago para vocês aqui um precedente muito importante, que foi o RESP 1.845.536 de Santa Catarina, onde nessa ocasião a ministra Nancy Andrighi trouxe uma tese que acabou sendo voto vencido, porque ela disse, ora, mas temos que ver também que muitas vezes chega a ser injusto, né? Você condenar essa pessoa que propôs o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a pagar o honorário de sucumbência. Porque muitas vezes essa pessoa, ela, que é quase sempre, né? Que muitas vezes é quase a regra mesmo. Essa pessoa teve pelo Poder Judiciário reconhecido que ela tem um crédito, ela propôs a execução está em vias de ser uma execução infrutífera, então ela não vai conseguir ter o seu crédito, e mesmo assim ela ainda vai ser condenada a pagar o honorário de sucumbência, ou seja, eu propus a ação, eu ganhei, eu não levei, e depois do tombo eu ainda levei o coice, porque além de tudo eu ainda vou ter que pagar o honorário de sucumbência, porque eu perdi um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, realmente, né, nós temos aqui uma situação que é absolutamente, digamos assim, absolutamente injusta, né? Salta aos olhos essa injustiça. E aí, por conta disso, a ministra Nancy Andrighi, ela trouxe que seria necessário observar o princípio da causalidade para impedir que essa parte exequente fosse responsabilizada pelo pagamento desses encargos que se fizeram necessários à busca do seu crédito. E aí, nesse ponto, no meu ponto de vista, pelo menos no seu, a ministra Nancy Andrighi está mais do que correta, né? Tese de fada sensata, né? Que é essa tese da nossa ministra Nancy Andrighi. Mas, infelizmente, ela foi voto vencido, né? Então, não foi isso que prevaleceu naquela ocasião e também não é isso que prevalece agora. Mas é interessante porque, apesar disso, não é, ressalva-se aqui, nesse julgado, uma necessidade de maior reflexão futura acerca do tema. Então, isso consta de forma específica no voto do ministro relator, que foi o ministro Ricardo Vilas Boas. Então, ele diz, olha, isso aqui é um tema espinhoso, precisamos ainda refletir sobre o tema, mas dentro desse processo, ele entende, não é que não seria possível avançar além daquilo que já foi decidido. Então, ele traz essa reflexão, né? Ele traz essa tese da ministra Nancy Andrighi, mas ele entende que essa reflexão está em fase de amadurecimento, não é? Não entendo que amadurecimento é esse, né? Se amadurecer mais, eu acho que fica podre. Mas faz parte da vida. E só para que fique claro, para que não fique dúvidas, no caso de indeferimento do pedido de desconsideração, aí realmente nós temos essa possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais. Mas no deferimento, aí não tem honorários. Por quê? Porque quando é deferido o pedido, o que acontece? Aí o terceiro passa a integrar a lide. E aí, ao final da lide, é que ele pode, eventualmente, ser condenado a pagar honorários de sucumbência. Mas a questão aqui é que quando o incidente é considerado improcedente, aí acabou o momento desse terceiro na lide, né? O terceiro sai da lide em definitivo. Então, por isso que é ali que se fixa os honorários. Se é procedente, ele vai integrar. E aí, ao final da lide, é que nós teremos a eventual fixação de honorários. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio da empresa no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Próximo julgado foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias e o destaque ficou da seguinte forma: a pensão especial instituída na vigência da Lei 8059 de 90 em favor de mais de um beneficiário não comporta a reversão da cota-parte aos demais por vedação legal expressa. Que pensão especial é essa? É a pensão que é devida
ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5315 de 67. O artigo 53 da ADCT, né, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, traz, não é, essa pensão. Então, resguarda que essa pensão continue existindo. E essa pensão, inclusive, passa para os dependentes, tá? E aí, gente, nós temos a Lei 8059 de 1990, que trata sobre esse assunto. E traz que a cota parte da pensão dos dependentes se extingue. Aí nós temos aqui algumas causas, né? A morte do pensionista, o casamento do pensionista, para o filho, filha, irmão e irmã, quando não sendo inválidos ao completar 21 anos de idade, e para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. Então, imagina que o dependente ficou com essa pensão, né? E aí ele faleceu. O que acontece? Ele perdeu a pensão, ele casou, né? Interessante, né? O casamento levar à cessação de uma pensão. Mas, enfim, é o que acontece. E o parágrafo único diz assim: a ocorrência de qualquer dos casos previstos nesse artigo não acarreta a transferência da cota parte aos demais dependentes. Então, imagina, por exemplo, que quando esse ex-combatente faleceu, ele deixou a pensão dele para 2 filhos. Um filho faleceu. E aí, ficou metade, né? Um filho faleceu. Aí pergunta se o outro filho vai continuar recebendo metade ou ele vai passar a receber integral. Aí a lei conta, né, que ele só continua recebendo metade mesmo. Não há reversão da cota parte do outro para esse que permanece vivo. Então, como é que ficou aqui o destaque? A pensão especial instituída na vigência da Lei 8059 de 90 em favor de mais de um beneficiário não comporta a reversão da cota parte aos demais por expressa previsão legal. Próximo julgado da terceira turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: há direito de meação de crédito rural decorrente de valor pago a maior em contratação anuída e vencida no curso do casamento sob regime da comunhão universal de bens, ainda que reconhecido retroativamente após a separação judicial para a recomposição do patrimônio comum. Olha só essa situação, que interessante, né? Imagina que João e Maria eram casados sob o regime da comunhão universal de bens e lá em 1985 eles contraíram um empréstimo bancário, né, um financiamento rural no valor de 1 milhão de cruzados novos. E aí eles pagaram todo esse financiamento. Em 1994 eles finalmente quitaram a totalidade da dívida, mas aí terminou de quitar a dívida, separou. Lá em 96 se separaram. Acontece que aí o João, depois da separação já, né, ele propôs uma ação pedindo uma revisão do saldo devedor, né, dizendo assim, olha, nesse período aí em que esse contrato esteve vigente, foi exatamente um período de hiperinflação. E aí nós tivemos dos expurgos inflacionários, fazendo com que esse valor fosse incorretamente corrigido. E aí nós pagamos muito mais do que deveria. E aí, no final das contas, imagina que existia aí um saldo, né, que a instituição bancária foi condenada a devolver para o João, que era autor da ação, no valor de 50 mil reais. E aí a Maria ficou sabendo, né? Imagina que o filho do casal contou: maninha, tá sabendo do dinheiro que pai vai receber? Aí a maninha disse: que conversa é essa de dinheiro? Aí foi lá, interviu no processo e disse: ei, quando esse contrato aí estava valendo, a gente era casado. Tanto é que foi contraído e foi quitado durante o casamento. Então, o que o judiciário reconheceu agora foi um direito que já existia no período em que estávamos casados. Então, Joãozinho, faz o seguinte: 25 mil para cá, 25 para você, 25 para cá, né? O regime era comunhão universal de bens, só foi reconhecido agora, mas diz respeito a um período anterior. E aí, Maria está correta? Maria está coberta de razão, Maria não passa frio, né? Está coberta de razão. Porque não importa quando é que o direito foi reconhecido, o que importa
é que esse crédito era devido durante esse período em que eles estavam casados. Foi reconhecido depois. Problema de quem reconheceu depois, né? De fato, há um direito à meação desse crédito sim. Então, como é que ficou o destaque? Há direito de meação de crédito rural decorrente de valor pago a maior em contratação anuída e vencida no curso do casamento sob regime da comunhão universal de bens, ainda que reconhecido retroativamente após a separação judicial para a recomposição do patrimônio comum. Próximo julgado, gente, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: exclui-se a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando a compra realizada em loja física foi realizada com a entrega voluntária do cartão original e a senha pessoal do correntista, prática comumente conhecida como golpe do motoboy, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, ainda que vulnerável em decorrência de doença grave. Gente, aqui um caso concreto muito triste, né? Que é o tal do golpe do motoboy. Como é que funciona esse tal do golpe do motoboy? Alguém lhe liga e diz assim: oi, aqui é da central da Nubank, nós verificamos aqui uma compra no valor de R$ 5.000, você confirma? Aí você diz: não, não confirmo não. Aí o atendente diz: vixe, então tem coisa errada, provavelmente seu cartão foi clonado. Mas para a gente ter certeza, faça o seguinte: nós vamos enviar um motoboy na sua casa, separe seu cartão, anote a senha num papelzinho e entregue ao motoboy, tá? Que aí ele vai trazer aqui na central e nós vamos verificar se de fato esse seu cartão foi clonado. E aí você entrega o cartão com a senha e o motoboy de imediato efetua várias compras. E aí vem a pergunta, né? A instituição financeira pode ser responsabilizada em uma situação dessa? Gente, olha só. Nesse caso concreto aqui se entendeu que não. Mas existem casos concretos em que já se entendeu que é possível, tá? Inclusive, eu trouxe aqui, eu acho que foi informativo 776, localizei aqui, que foi um distinguishing, em que, naquele caso concreto, o STJ entendeu pela responsabilidade da instituição financeira. Mas, basicamente, né, vamos lá, vamos para a regra. A regra é que não há uma responsabilidade. Por quê? Porque nós temos aqui, infelizmente, uma culpa exclusiva do consumidor, né? Ele, de fato, entrega o cartão de crédito dele com a senha, né? O banco não tem como fazer muita coisa para impedir que isso aconteça. E aí, nesse caso concreto específico, o que aconteceu? O motoboy pegou esse cartão e ele só efetuou uma compra. Ele foi até uma determinada loja, efetuou uma compra num valor bem alto e pronto, né? E aí, não tinha como o banco saber que essa compra não foi realizada pelo cliente, porque nem destoava muito do padrão de compras daquilo que o cliente fazia, não é? O cliente pode, em algum momento, ir a uma loja de eletrodomésticos e comprar um eletrodoméstico um pouco mais caro do que o normal, parcelado. Todo mundo, em algum momento, acaba precisando fazer isso. Então, não destoa, né? Não havia nada que a instituição financeira pudesse fazer. No outro caso concreto, que eu trouxe aqui em informativo, a instituição financeira ela foi responsabilizada por quê? Porque naquele caso foi um pouco diferente. O motoboy, ele já foi até o local com várias maquininhas no bolso. E aí essas maquininhas estavam vinculadas a CNPJs que eram utilizados de forma contínua para praticar golpes. Então já era algo, né, suspeito como um todo, essa operação realizada por meio dessas maquininhas vinculadas a esses CNPJs. E aí o motoboy na ocasião começou a passar várias compras, né, uma atrás da outra, em um padrão de compras totalmente distoante daquele padrão de compras que era daquela pessoa. Então, realmente, em uma situação como essa, se entende que houve uma falha do dever de segurança da instituição financeira. Mas isso está mais ligado às compras realizadas destoarem do padrão de compras que era o esperado daquela consumidora. E aí, não é, isso realmente é visto com mais sensibilidade quando se trata de alguém vulnerável, hipervulnerável,
Então, normalmente é um idoso, muitas vezes ainda é uma pessoa que, além de idosa, padece de alguma doença grave. Então, tudo isso sensibiliza, não é? Mas realmente nem sempre a instituição financeira vai ser responsável. E eu diria até que a regra é que ela não é responsável, porque infelizmente aquela pessoa está entregando o ouro para o bandido, né? Digamos assim, está entregando o cartão de crédito juntamente com a senha. Então, como é que ficou aqui o destaque? Exclui-se a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando a compra, realizada em loja física, foi realizada com a entrega voluntária de cartão original e senha pessoal do correntista, prática comumente conhecida como golpe do motoboy, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, ainda que vulnerável em decorrência de doença grave. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, e o destaque ficou da seguinte forma: as ações de despejo não devem ficar suspensas com deferimento do processamento da recuperação judicial da locatária. Então, gente, basicamente, né, nós temos aqui uma situação de uma cafeteria que ela estava alocada em um shopping center e ela estava com os aluguéis atrasados. Essa cafeteria entrou em recuperação judicial. Né? Era uma grande rede de cafeteria, né, que estava espalhada em vários pontos do Brasil, inclusive no exterior, né? Era uma rede internacional de cafeterias. E aí o debate era se essa ação de despejo precisaria ficar suspensa, né? E aí o que o STJ entendeu aqui nesse caso concreto? Entendeu que o período de suspensão, né, o stay period, que é aquela suspensão de 6 meses para dar um fôlego para a empresa, não se aplicaria nesse tipo de ação, né, nessas ações de despejo. Elas não precisariam ficar suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial da locatária. Por quê? Porque esse bem não pertence ao devedor, de modo que não se insere nas hipóteses de suspensão que estão previstas lá no artigo 6º da Lei 11.101. Também se entendeu que o despejo não se encaixa nas exceções que estão lá no artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101, né? Que trata exatamente sobre os créditos que, apesar de não estarem sujeitos à recuperação judicial, eles não podem ser retirados do credor. Os créditos não, né? Os bens, na verdade, desculpe. Então, nós tratamos aqui, nesse artigo 49, parágrafo 3º, por exemplo, da posição do proprietário fiduciário de bens móveis e imóveis, do arrendador mercantil, proprietário, promitente vendedor. Então, no informativo passado, o 842 do STJ, nós tratamos de uma situação que é muito parecida com essa, mas que ali era um arrendamento rural. Então, como é um arrendamento, né, o arrendamento é uma espécie de locação. Só que no arrendamento, você também entrega determinados produtos, bens, né, que são necessários à consecução daquela atividade empresarial. Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura de uma padaria toda pronta, eu arrendo essa padaria, né? Já a locação é um pouco diferente, porque eu só alugo propriamente o prédio ou o espaço físico. Então, são situações diferentes, não é? E aí se entendeu que no caso da locação, não é possível considerar que seria aqui um bem de capital essencial à atividade empresarial, né? Mas mais do que isso, né? O ponto aqui é que no caso da locação, o bem não funciona como uma espécie de garantia, porque no arrendamento funciona, porque na pior das hipóteses não pagou, a pessoa pode tomar de volta e aí vem com a estrutura empresarial já montada, não é? Da mesma forma, na alienação fiduciária, não pagou, toma de volta o bem. Além disso, temos que lembrar que aquele aluguel que vence após o deferimento da recuperação é crédito extraconcursal, né? Então não é preciso essa suspensão e é possível o deferimento dessa ordem de despejo, tá? Então, como é que ficou o destaque? As ações de despejo não devem ficar suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial da locatária. E, gente, já estamos aqui quase em 30 minutos, então vou encerrar por aqui e continuamos na parte 3.